Opa, e aí, gente, tudo certo? Bom, sou o Giovanni e essa é a nossa segunda aula do módulo de Introdução à IA. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a ferramenta, sobre como a gente usa ela hoje em dia, as mudanças que ela trouxe e entendeu o que está por trás dela, né? Como ela funciona. Falando um pouquinho de como ela monta as respostas dela e como ela aprende, né? Como ela entende do mundo. Bom, na aula de hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre os prompts, né, sobre como funciona e como você pode usar eles para ter respostas cada vez melhores e mais precisas. Falar um pouco sobre alucinações, né? O que que significa esse termo? Talvez alguém já tenha escutado falar sobre isso em alguma notícia ou sobre se já mexeu um pouco, já pesquisou um pouco sobre A. Então, o que que ele é, o que ele significa e quais são os riscos que essas coisas podem trazer. Bom, então a gente vai ver mais ou menos a definição, as diferenças entre qualidades de prompt, entender um pouquinho como melhorar eles e as questões relacionadas, né, a essas alucinações das inteligências artificiais. Bom, então começando, o que é um prompt? É bem simples, né? O prompt é aquilo que a gente manda para a IA, é o pedido, a pergunta ou o comando para fazer alguma coisa. Por exemplo, me explique sobre a Revolução Francesa, no exemplo que eu dei na aula passada também, né? Falando sobre me explicar a inflação de forma simples, me ajuda a escrever um e-mail assim, assim, assim. Então, basicamente, de forma muito, muito simplificada, né, é como se você estivesse pedindo para uma pessoa te ajudar, ou para fazer alguma coisa para você, ou para tentar te explicar alguma coisa que você não entendeu direito. Isso é o prompt, né? Aquilo que você manda para a inteligência artificial. E, assim como na vida real, né, tipo, se você pedir alguma coisa para alguém, mas você não definiu muito bem o que você queria, pode ser que a pessoa acabe fazendo uma coisa que ela acha que é o que você quer, mas não era exatamente o que você queria. E às vezes, óbvio, pode ser que a inteligência artificial não entendeu direito o que você quis dizer, apesar do prompt ser bom, por limitações do modelo, por várias e várias razões possíveis. Mas eu te garanto que fazer um bom prompt vai te dar resultados sempre melhores do que fazer um prompt preguiçoso, um prompt vago, algo que não é muito bem definido. Então, a questão ela sempre mora na clareza e em como você explica, em como você faz o pedido. E aqui eu trago um exemplo, né? Bem simples e talvez até um pouco exagerado, mas é bom para a gente entender. Então, por exemplo, eu posso falar para a IA, me fale sobre a fotossíntese. E aí, muito provavelmente, né, o que aconteceria seria que ele ia falar um pouco por cima, ia, assim, passar meio batido em algumas coisas, falar pensando mais nos tópicos gerais, em como funciona, o mecanismo e tal. Só que digamos que eu sou um grande acadêmico, um doutor em biologia, e eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou ter que escrever alguma coisa extremamente técnica e tal. E ela tá me falando um negócio muito superficial, então eu precisava saber com grande profundidade. Eu não queria saber outros detalhes, eu queria saber algo muito específico, por exemplo, sobre uma fase. Ou poderia ser o contrário, algo que muito dificilmente vai acontecer, mas é só para a gente ilustrar. Pode ser que ela me responda cheio de jargões, cheios de termos técnicos, cheio de coisas que eu não queria saber, sendo que eu sou só um estudante. Eu queria, assim, tô na escola, né, em biologia ali, aprendendo um pouquinho sobre fotossíntese, eu queria algo mais que me ajudasse a estudar, algo que me ajudasse a entender. Então, o que eu poderia ter feito, em vez de fazer isso, né, se eu estou nesse segundo caso, seria explique sobre a fotossíntese em 5 tópicos com linguagem simples e tom escolar. Então perceba que mesmo não sendo nada muito trabalhado, eu já expliquei qual que é o tom que eu quero que ela me responda, já falei que eu quero em 5 tópicos para eu focar nos 5 principais, algo que me ajude a memorizar. Então, a vantagem está sempre nessa questão de explicar bem para ela o que eu quero. E uma observação importante, é claro, que a qualidade, né, e o tamanho do seu prompt, né, a quantidade de detalhes que você coloca nele, está muito relacionado com, primeiro, o seu objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero entender alguma coisa superficialmente, vou tirar uma dúvida pontual, você não precisa ter um grande trabalho. Mas é importante entender, e a gente vai ver isso também um exemplo real disso funcionando no próximo módulo de IA na prática, então eu vou mostrar um pouco mais disso lá, como funciona, mas já é importante entender para quando a gente chegar lá. E, obviamente, do escopo, né? Então, por exemplo, eu posso estar pedindo uma coisa para ela fazer alguma coisa simples. Independentemente se é superficial, se é aprofundado, é uma coisa simples. Agora, pode ser que eu esteja pedindo um conjunto de várias coisas, pode ser que eu tenha uma orquestração em etapas. Então, toda essa questão, né, da profundidade e do escopo são coisas que você tem que pensar e balancear para saber qual que é o tamanho e o quanto de detalhe você vai colocar
no seu prompt. Então, um prompt ruim ou um prompt bom, não necessariamente é um prompt longo ou um prompt curto, né? Depende sempre do contexto da sua aplicação. Então, bom, como a gente pode, né, pensando nisso, como a gente pode melhorar o nosso prompt para deixar ele mais claro e a gente ter um resultado cada vez melhor? Bom, tem várias coisas que compõem um bom prompt que são muito úteis para a IA saber antes de te responder, que provavelmente vai melhorar o seu resultado. Então, obviamente, né, o primeiro é o tema, é quando você fala o que que ela quer o que você quer saber. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a Revolução Francesa, eu quero saber sobre a fotossíntese, eu quero saber sobre a inflação. Isso, obviamente, ela tem que saber. Mas mais do que isso, ela precisa saber o contexto. Por exemplo, no prompt passado, eu dei o contexto para ela, que é, eu quero um tom escolar. Então, eu quero algo que sirva para mim, porque eu sou um aluno de escola. O meu objetivo, por exemplo, definir objetivos também é importante, que eu posso falar, por exemplo, vou para uma prova em que vai cobrar assim, 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 então eu preciso decorar esses passos, ou eu vou ser cobrado num exercício em que eu preciso desenhar um fluxo, um diagrama, então você pode definir esse objetivo para ela, e talvez ela já te traga isso para você conseguir memorizar, conseguir treinar. E o formato também ajuda, porque às vezes eu quero visualizar uma forma de diagrama, às vezes eu quero uma lista, às vezes eu quero um resumo, às vezes eu quero uma imagem. A gente vai ver muito disso também, mas definir o formato é muito importante também para você adequar a resposta que você está buscando e para que ela saiba, porque é muito difícil que ela vá adivinhar. A não ser que for algo, por exemplo, texto, porque ela já responde em texto por padrão. Mas se você quiser em algo estruturado, tipo, uma tabela, você vai ter que especificar isso para ela. E é óbvio que tem várias e várias outras coisas que você também pode fazer para melhorar o seu prompt, como, por exemplo, construir etapas. Então, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Isso também ajuda a ela organizar a forma como ela vai te responder. Mas, bom, pensar nessas 4 coisas, já ajuda bastante, já é bem importante e com certeza vai melhorar o resultado que vocês têm, quando vocês forem usar essas ferramentas. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, trazendo essa questão da alucinação, né. O que que é a alucinação? Bom, alucinação é quando a IA ela não sabe a resposta, e não saber é uma palavra um pouco forte, mas dá pra gente enxergar assim, né? Ela não sabe a resposta correta e ela vai inventar algo. Mas se você for parar para pensar, né? Bom, vamos lá. O que que a gente viu na aula passada? Que a IA, ela não tem um senso de factualidade, de realidade. Ela não está pensando exatamente se aquilo faz ou não faz sentido, se aquilo tá ou não tá certo. Porque ela é um preditor de palavras. Então, no treinamento dela, ela pode ter passado por um grande número de informações. E tem várias nuances e coisas muito complexas por trás disso. Por exemplo, palavras que a mesma palavra tem significados diferentes. Por exemplo, manga de camiseta e manga da fruta, que o que diferencia é o contexto. E é óbvio que, principalmente esses grandes modelos de hoje, cada vez mais eles erram menos, né? Cada vez mais eles entendem mais a realidade, eles absorvem mais a realidade. Mas ainda assim é possível que eles alucinem, ainda assim é possível que eles errem. Então, por exemplo, o que seria uma alucinação na prática, né? Eu perguntar para ele alguma coisa, por exemplo, quando o Brasil ficou independente de Portugal, eu queria uma data e ele me dá uma data errada, né? Ele fala que foi 1400 e não sei o quê. Então, tipo, ele me dá uma data que não é a certa. E o porquê que isso acontece? Isso acontece exatamente pela forma como ele é treinado, né? A gente viu que ele tem vários e vários dados históricos, ele absorve isso e ele responde. Mas assim como a gente também aprende as coisas, só que dificilmente a gente aprende 100% do conteúdo, pode ser que esses modelos também não conseguem memorizar tudo que eles viram. Então, pode ser que essa parte, né, ele tenha visto pouco, por exemplo, e ele não consiga, como se fosse lembrar, né? Ele não consegue prever corretamente essa saída. E aí ele acaba prevendo outra coisa, e muitas vezes, né, quando esses modelos eles alucinam, acaba virando uma bola de neve. Então, quanto mais eles respondem mais errado eles vão para o caminho. Porque como a gente viu, né, eles pegam a sequência de palavras e vêm prevendo. Se eles preveem a próxima palavra errada, a próxima também vai estar errada, porque ele está fazendo uma previsão em cima de algo que já está errado. Então vem algo errado, algo errado, algo errado, e a resposta vai ficando cada vez mais absurda, cada vez mais equivocada. Então é sempre importante ter isso em mente, né? Não confiar cegamente no que está lá. E o problema não é nem as respostas absurdas. O problema é que muitas vezes as respostas são muito bem escritas, eles falam, né, com confiança, vamos dizer assim, mas a resposta está errada. Então você não pode se deixar levar pela aparente confiabilidade ou aparente maestria que ele tem do conteúdo, né? Nunca confie cegamente no que ele está te trazendo.
Então, a regra de ouro para usar isso é sempre usar com cuidado. Sempre esteja alerta e sempre duvide do que você está vendo. Então, o melhor que você pode fazer é fazer um bom prompt, né, para você fazer um bom uso da IA. Estruturar sempre um bom prompt, um prompt detalhado e adequado para o seu contexto de uso e conferir as informações que ele vai te trazer, se você estiver pedindo dado, se você estiver te pedindo uma explicação, se você estiver pedindo uma fórmula. Então, tudo isso é importante, sempre desconfiar dessas respostas e tentar revisar aquilo que ele te manda. E, obviamente, né, também depende do contexto, mas quanto mais importante a informação que você está pedindo, mais crucial fica essa conferência, né? Então, se eu estou pedindo uma coisa que, nossa, eu preciso entender isso para a prova, você precisa ter certeza de que está certo, porque senão na hora da prova você também vai errar. E assim por diante. Então, bom, essa era a aula de hoje. As últimas coisas que eu tinha para falar, né, é que a gente viu essas questões de alucinações e de prompts na aula de hoje. Espero que tenha dado para entender mais ou menos um pouco do que está por trás. E na próxima aula a gente vai entender um pouco de qual que é toda a infraestrutura que está ligada à inteligência artificial, né? Tudo que está por trás das questões energéticas, da questão de ética, como essas coisas funcionam na prática, né? Porque a gente olha pela nossa tela e tem várias coisas que a tela que a gente está vendo esconde da gente. Bom, mas o áudio de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.